Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o edital da PCDF, o edital administrativo aberto, exatamente sobre o cargo 17, que é o cargo de analista de apoio às atividades policiais, ou seja, o agente administrativo, né, melhor dizendo, em que você está vendo aqui, ó, 750. 750 quer dizer o quê? É o número de provas discursivas que serão corrigidas, né, neste concurso, ou seja, aqui, naturalmente, os candidatos mais bem classificados. Serão 100 vagas para agente administrativo, mas a banca vai corrigir 750. Então vejam só a chance, a oportunidade, né, que vocês podem ter num concurso como este, ainda para nível médio. E o que eu vou fazer nesse vídeo? Dar dicas importantíssimas sobre discursivas. Vocês estão vendo que eu estou com o edital aberto e o que interessa, gente, quando a gente faz concurso e tem prova discursiva, é atenção total ao edital. Muita gente é eliminada exatamente da prova discursiva por conta de não entender o processo de escrita, decorar esqueletinho de redação, né, que é vendido para vocês de uma forma não muito clara, eu não vou dizer honesta, não gosto de falar dessa forma, mas que não pega exatamente os critérios. E às vezes os critérios avaliativos mudam, tá, pessoal? Bom, neste vídeo eu vou falar sobre os temas preferenciais, né? Temas que podem vigorar na sua prova discursiva e por quê, tá? Então não é só falar desses temas de forma aleatória, mas é falar do porquê. Você vai entender com muita clareza e há uma tendência muito grande de a gente fechar algum desses temas, tá bom? Bom, para quem não me conhece, né, vocês não estão me vendo, estão de olho no edital. Meu nome é Júlia Andrade, sou professora de discursivas há mais de 2 décadas, então sei exatamente do que estou falando, conheço concurso ponta a ponta, não é? E lido com provas discursivas toda semana, seja com a preparação, né, ou seja, abertura de editais, seja com a fase recursal, em que a gente vê o processo de correção e vê o que aconteceu com a banca nos últimos tempos, tá? Então, tudo que eu vou falar para vocês tem a ver com o Sebrasp e tem a ver com o PCDF. Sebrasp é a banca do concurso, PCDF, né, a instituição para a qual você quer muito fazer este concurso. Pessoal, eu vou falar aqui, para cada um desses assuntos, eu vou separar uns três assuntos. Por que três? Porque na hora que você for estudar, é para você focar bem esses três assuntos. E esses três assuntos que eu levantei, eles têm ou relação com as provas do Sebrasp que foram aplicadas, ou relação com outras bancas, não é? O que andou caindo em concurso na área administrativa, principalmente na área de apoio, para outras bancas, porque prenuncia muito o que outra banca vai fazer. Isso quer dizer o quê? Quer dizer atualização do assunto, tá? Então, ou tem a ver com isso, ou tem a ver com cobranças tradicionais da banca, ou tem a ver com as próprias necessidades da PCDF. Eu fiz todo um levantamento para trazer neste vídeo assuntos importantes para você, tá? Portanto, se você gostar, você clica, você se inscreva aqui no canal, tá certo? Para que você possa acompanhar outras dicas e, naturalmente, eu virei aqui a trazer para vocês, façam perguntas, tá? Tenho o maior prazer em responder. Então, vamos lá. Noções de administração pública. Dentro deste assunto, o que interessa? Então, eu vou levantar aqui três aspectos bastante chamativos, tá? Dentro de noções de administração pública. Eu vou chamar atenção para a parte, né, da organização da administração pública, sua estrutura organizacional. Aqui tem a ver com administração direta, indireta, tem a ver com centralização, descentralização, e aí a pessoa fala, Júnior, o que isso tem a ver com a PCDF? Porque a PCDF é um órgão de Estado, né, uma instituição estatal. Para que eu tenho que estudar, por exemplo, administração indireta, professora? Tem, gente. A PCDF firma, tá certo? Para suas atividades complementares, ela vai firmar o quê? Vai firmar parcerias, vai firmar convênios, vai firmar contratos, tá certo? Para que ela possa operar. Então, ela não funciona só porque é administração direta. E o pessoal do apoio administrativo precisa estar em total consonância com isso. Senão, não adianta, não é? A coisa não vai funcionar bem, vai haver uma série de irregularidades, quando não ilegalidades. Então, eles precisam saber se você entende esse processo. Ora, por exemplo, apoio logístico. A banca pode firmar um contrato com uma sociedade de economia mista, por exemplo, para a área de TI, tá? É natural. Ela pode, por exemplo, firmar uma parceria com uma autarquia, por exemplo, o Banco de Brasília, certo? Para questões financeiras dela, questões são internas. Então, tudo isso você tem que entender como é que funciona a administração indireta nessa pactuação que vai ser, né, firmada com a PCDF, tá bom? Então, um assunto muito importante, principalmente na parte, né,
ali da própria administração direta mesmo, tá, gente? Eu nem falo da administração direta, eu falo da administração indireta mesmo em relação à execução de atividades complementares, tá bom, da PCDF. Outro assunto, né, que interessa bastante, gestão de contratos, claro, acompanhamento e fiscalização, principalmente entender o rol de sanções, né? Por que você precisa? Porque é um tema que envolve, pessoal, o controle e a fiscalização ali de contratos que são firmados com a própria administração pública. Então isso é importantíssimo, né? É uma área super séria, vez ou outra cai bastante em concurso, é muito cobrado, ainda mais agora, tá? Muito mais agora. Tranquilo? Certinho? Outra questão também que a gente precisa estar atento é a noções de processos licitatórios. Veja que a banca fala de noções, aí muita gente acha que isso não cai em concurso, né? Não cairia, não seria objeto discursivo. Gente, é, é. Por quê? Quando a banca fala em noções, ela está falando de fases, ela está falando de modalidades, né, de licitação, ela está falando também de princípios que regem esse processo. Ora, por que eu preciso saber? A gente teve mudança na legislação, nós temos uma lei nova que é de 2021, né, que demorou um pouquinho para entrar em vigor na transição da norma antiga, né? Agora a gente já tem o imperativo desta nova lei, que é a 14.133, e você precisa entender, principalmente porque a gente está na área de segurança, é preciso entender qual é a regra que vai acontecer, não é, dentro da licitação, ou seja, a regra que rege a licitação em relação aos processos de dispensa e de não exigibilidade de licitação, porque nós estamos um órgão de segurança, esse órgão muitas vezes se vale, né, dessa contratação direta, então vocês precisam saber, tá bom? Então, em noções de administração pública, eu considero, na hora que você for estudar para a prova objetiva, aperte um pouquinho para a prova discursiva estes três assuntos, tá bom? A parte de AFO, o que eu ressaltaria, né, na parte de AFO? Por incrível que pareça, ciclo orçamentário é bastante cobrado em provas de nível médio. Muito cobrado, muito cobrado. Júnior, mas o que tem a ver com o ciclo orçamentário ser lá da parte, né, dos setores econômicos do governo, o setor de planejamento que vai trabalhar o ciclo orçamentário, professora? Pelo amor de Deus. Gente, a polícia, ela precisa, né, planejar, ao solicitar os recursos dela, ela precisa ter um planejamento, ela precisa entender o ciclo orçamentário. Certo? Por exemplo, a compra de material, né, para pagamento de pessoal. Então, existe todo um trabalho interno para poder executar o orçamento, não só para poder, né, solicitar recursos, mas também para executar o orçamento. Então, existe toda essa questão de execução do orçamento, existe a questão de fiscalização, né, que é a parte de controle interno para evitar fraude. Então, você precisa entender o ciclo orçamentário, tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão em AFO, que, né, é bastante chamativa, é a questão da despesa pública, tá, pessoal? A gente está falando de um órgão que vai executar o orçamento, ele vai gastar dinheiro, na verdade, então existe um regramento para esse gasto. Então você precisa compreender as etapas da despesa pública, precisa ter um bom entendimento de restos a pagar, que andou caindo muito concurso recentemente, tá? Você pega vários concursos aí do Sebrasp, né, na área administrativa, restos a pagar não só no Sebrasp, provas do IBFC, provas da OCP, provas da FGV com restos a pagar exatamente sendo cobrados, então muita atenção, tá? Despesa com exercícios anteriores também, não é? Como é que é o regramento para o exercício dessas despesas com exercícios anteriores, então você precisa entender também, tá bom? Lei de responsabilidade fiscal eu estudaria, certo? Por quê? Porque LRF, gente, é sempre cobrado em concurso, principalmente as suas partes básicas, as partes de planejamento, de transparência, regras de transparência, não é? Os objetivos da responsabilidade fiscal, porque é a responsabilidade fiscal que vai incidir sobre todas as questões que a gente acabou de falar aqui, tá bom? Então, são os três assuntos para os quais eu chamo a atenção. E eis que a gente chega, né, na menina dos olhos, que é noções de administração de recursos humanos. Professora, por que menina dos olhos, professora? Gente, eu aqui, né, vocês vão ver que eu vou ficar um pouquinho mais chata. O que aconteceu? Vocês vão se lembrar do 8 de janeiro, tá?
né, do 8 de janeiro. Deixa eu fazer esse N melhor aqui. Não é? 8 de janeiro a gente teve uma atuação da PCDF, uma atuação em parte bastante criticada, não é? E aí, o que, que a gente tem em relação a esse 8 de janeiro? O que, que aconteceu ali? Olha, gente, primeiro vamos pensar a questão de recrutamento e seleção. Aí você vai falar, mas isso aqui, poxa, recrutamento e seleção no processo na PCDF é concurso público. Sim, gente, mas existe edital para tudo, né? Existe você garantir habilidades e você garantir a eficiência operacional. Porque tinha muita gente, por exemplo, na época que houve o 8 de janeiro, foram pessoas que estavam, estou falando assim, dos agentes, né? Não o agente administrativo, mas os agentes policiais. Pessoas que estavam ainda na fase de treinamento, foram enviados para poder lidar com aquela situação conflituosa. E aí você precisa, né, entender esse processo de seleção e o processo decisório também em relação à eficiência operacional, tá? Ou seja, em relação ao entendimento das habilidades, das competências técnicas, tá certo? De análise de processos decisórios, para evitar o problema que houve, não é? A gente viu ali é, agentes policiais se machucando naquele processo porque não tinham preparação. Isso é um problema muito sério dentro do processo ali de recrutamento dessas pessoas e de seleção, tá bom? A parte de gerenciamento de conflitos, importantíssima, porque como foi um desastre, naturalmente a banca deve cobrar isso na prova discursiva, tá bom? Certinho? A parte, né, aqui do comportamento organizacional, mas eu diria dentro, né, da liderança, né, dos aspectos ligados à liderança, porque se tudo falhou ali, não foi legal, então nós temos problemas ligados à liderança, certo? Aqui eu vou falar um pouquinho mais. Avaliação de desempenho também, gente, tem caído bastante em concurso em termos assim, de tradição do próprio concurso público, tá certo? Então, esta parte aqui é muito importante que você domine. Por quê? Porque a banca sempre costuma cobrar avaliação de desempenho, seus métodos e vantagens e desvantagens ligados a esses métodos, tá? Sempre assim. E por quê? Porque se fala muito sobre reforma administrativa de um modo mais amplo, e o último projeto de reforma administrativa, assim, vamos dizer assim, em âmbito nacional, tá? Não próprio do GDF, né? Ou seja, do próprio governo do distrito, mas em âmbito nacional, se falava muito processos avaliativos, mas não se. O projeto, né? A PEC que tratava desse assunto, que é a 32 de 2020, né, em âmbito nacional, ela não trazia exatamente um detalhamento sobre isso. Então, as provas de concurso público, elas desceram mesmo, tá certo? Assim, cobrança em cima deste assunto. E ali ficou bastante chamativo. As bancas têm cobrado, né? O que, que é esse processo de avaliação de desempenho, né? Quais são os métodos que são utilizados? Qual é a vantagem de cada método? Qual é a desvantagem? O Sebrasp adora cobrar vantagem e desvantagem de alguma coisa. Então, muita atenção, tá? Muita atenção. A outra, gestão por competências. É assunto que tem sido tradicionalmente cobrado em concurso. Tradicionalmente cobrado em concurso. Por quê? Porque se precisa, a gestão de competência, além de alinhar a competência né, dos servidores com os objetivos ali da própria instituição, você também tem o impacto no planejamento estratégico, tá? Da PCDF em si, ou no planejamento estratégico de gestão de pessoas. Então, a gestão por competências é um assunto muito importante, sempre muito cobrado, tradicionalmente cobrado em concurso público, tá? Pessoal, eu poderia ficar horas falando de noções de administração de recursos humanos por conta do 8 de janeiro, suas repercussões, né? Por exemplo, a parte de treinamento de pessoal, por que, que as coisas deram errado, a parte decisória, a parte de liderança, tá certo? A parte, por exemplo, de comportamento organizacional, né? Então, isso tudo tem a ver com aquele 8 de janeiro, que foi desastroso para a PCDF, e que é lógico, vocês esperem sim que o Sebrasp vá tirar uma casquinha desse assunto, a chance é muito grande, tá bom? Na parte de noções de administração de recursos materiais, como, né, eu falei para vocês que a banca tem muito trabalho com a parte de apoio logístico, né, com a afirmação de contrato, né, por exemplo, com a sociedade de economia mista para isso. Então, eu não vejo que seja tanto assunto assim, tá, gente,
do próprio concurso. Por exemplo, edital de licitação. Sim. Modalidades de compra, eu já até falei, né? Sim, tá? Então, essas partes aqui eu consideraria importantes por conta disso. Ah, Júnior, eles podem cobrar, por exemplo, gestão de estoques? Podem, mas eu vejo mais isso aqui, a banca terceirizando, a banca não, gente, a instituição terceirizando esse trabalho quase todo, não é? É claro que existe lá a parte de armas, bem ou mal, ela envolve essa questão. Você tem o controle de bens, não é? Essa parte de tombamento de bens, ah, o controle, inventário, né? Você dá baixa por conta também de processos de apreensão. Então, pode ser que isso seja cobrado, mas honestamente eu coloco sempre meu pé um pouquinho para trás em relação a isso. E a parte de arquivologia, sim, por conta da noção de informação. Né? Nós sabemos que a polícia faz parte quando você entra na lei de acesso à informação, ela tanto precisa informar como precisa também manter sigilo sobre informações, e aí eu vejo a gestão da informação como o assunto mais importante desta parte, tá? Assim, pensando em PCDF, tá certo? Então, essa gestão da informação como assunto mais importante desta parte mesmo, tá bom? Pessoal, é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se gostaram, curtam. Se quiserem estudar conosco discursivas, a gente sempre trabalha de modo muito técnico, né? Se quiserem, assistam mais vídeos aqui do canal sobre este assunto para você entender como que a gente trabalha discursivas e por isso que a gente tem sempre aprovações muito altas, né? O Turma de Redação é um projeto pequeno, mas que quando você olha as classificações dos alunos que estão lá em primeiro lugar, por exemplo, no próprio concurso, houve um concurso para a área fiscal, do fiscal do DF, entre os 15 primeiros lugares, 9 eram alunos do Turma de Redação, em razão exatamente do trabalho que a gente faz, que é um trabalho muito técnico mesmo, um trabalho bem objetivo em termos de discursivas, e que vai transformar o teu estudo em discursivas, né, uma coisa mais tranquila, não é? Você não precisa ter talento para texto, você precisa saber executar, ter informação correta e produzir o seu texto, tá bom? Grande abraço para vocês, até a próxima dica.